Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clary e no vídeo de hoje eu quero estar respondendo a um comentário que foi feito no meu canal, que foi do Éder Ferreira. Então, segundo sua explicação, não existe uma verdade absoluta e sim uma verdade relativa, ou seja, só vai depender de quem interpreta. Seria isso? Então, acompanhe esse vídeo até o final se você quer saber o que eu disse no meu vídeo anterior. Se inscreve no canal, assine as notificações e não se esqueça de olhar na descrição desse vídeo que você vai encontrar um bacharel em teologia, um curso de exegese e você encontra também meu telefone, caso queira bater um papo comigo. E vamos ao vídeo. Bom, como eu disse, o Éder Ferreira ele colocou essa seguinte pergunta, né? Se existe ou não verdade absoluta, se eu afirmei isso. E na verdade o vídeo que eu trouxe o assunto é mesma Bíblia, mas interpretações diferentes. E lá eu não tratei o assunto, lá eu não enfoquei o assunto de verdade absoluta. Eu foquei o processo de interpretação. O que é o processo de interpretação? Você pode falar uma coisa e duas pessoas entenderem duas coisas completamente diferentes, cada um entender de uma forma diferente o que você disse. Mas o que você disse foi uma coisa só, mas cada pessoa interpretou de uma maneira diferente. Entende? Eu não estou tratando do assunto, eu não tratei do assunto, eu não enfoquei o assunto verdade absoluta. Ah, então não existe verdade absoluta. Eu não tratei desse assunto. Eu estava tratando do processo interpretativo. Para isso, eu tenho duas indicações de livro para vocês. Primeiro livro, eu já falei várias vezes aqui, que é Entendes o que lês, do Gordon Fee. E o segundo livro é Espiral Hermenêutica, de Grant Osborne, que são dois livros excelentes sobre a interpretação, sobre o processo de interpretação e por aí vai. Existem outros também, mas eu acho que esses dois livros são essenciais. O Grant Osborne é um livro bem grande, então é um livrão. E no caso do Gordon Fee, né, Gordon Fee é um clássico da editora Vida Nova aí, que já tem língua portuguesa há muito tempo. Então o que acontece? Você tem um documento escrito. A pergunta é, como é que nós vamos interpretar ele? Eu não estou falando que não exista uma verdade absoluta aqui, é diferente. Eu estou dizendo como é que nós vamos interpretar as verdades que aqui se apresentam. Por exemplo, se você usar a palavra corno hoje em dia, a palavra corno, se você usar a palavra corno, vai te remeter à ideia de alguém que a sua esposa, o seu companheiro traiu, o seu cônjuge o traiu. Né? A gente tem essa expressão. Então, se você chamar alguém de corno, você vai estar nesse sentido. Ou alguém que é muito amigo seu, você fala, ô seu corno, para com isso, rapaz, né? Ou numa expressão de raiva, você está trabalhando, o cara faz alguma coisa que você não gosta, você fala, ô seu corno, para com isso, meu, né? Pode ter essas conotações. Né? Se a pessoa é muito próxima de você, ou se o linguajar do seu local de trabalho permite isso, né? Porque existe a questão local também, por aí vai. Tá? Só que se você vai para a palavra corno na Bíblia, por exemplo, chifres, né? Davi tinha chifres, Moisés tinha chifres. Não quer dizer que eles tinham sido traídos pelas suas esposas. Não, isso não quer dizer. Corno quer dizer poder. Então a palavra chifre, né? A palavra chifre, ela dá a intenção de poder. Ela tem essa conotação na cultura bíblica, nos tempos bíblicos e até nos proféticos. Se você pegar lá a besta que tinha 10 chifres de Daniel capítulo 7, o dragão que tinha 7 cabeças e 10 chifres, os 10 chifres quer dizer em poder, é uma entidade muito poderosa, é isso que está querendo dizer. Né? Uma criatura com chifre, outra com 2 chifres, um chifre que cresce e se destaca, está relacionado a poder. Veja que no próprio contexto bíblico, na própria literatura bíblica, chifre quer dizer poder. Então, se o cara é traído pela esposa, ele é poderoso? Não. São dois assuntos completamente diferentes. É claro que se utilizam a mesma palavra. É claro que são contextos diferentes. Entendeu? Alguém pode dizer, falar, Adolfo, mas corno não é chifre. Bem, até onde eu me lembro, corno está relacionado com chifres. E chifres está relacionado com corno. Então, por aí vai. Entendeu? O uso de uma palavra, o uso de uma expressão. Isso eu estou pegando aqui só a palavra chifre no contexto bíblico, né? Em alguns casos.
por exemplo. Outra coisa, a discussão que é feita, né? Você, por exemplo, você vai ter lá, e Jesus declarou puro todos os alimentos. Um amigo até me perguntou como está a tradução desse texto. E o problema lá não é como o texto foi traduzido, é como ele tem que ser interpretado. Por quê? Na nossa cultura, quando a gente olha para esse texto, a gente pensa, não, puros são todos os alimentos. E a gente inclui, por exemplo, a carne de porco na alimentação. Né? Você tem pessoas que incluem a carne de porco, é uma carne comum na alimentação do brasileiro. Então, quando ele lê a Bíblia e fala, tornou puros todos os alimentos, ele fala, não, a carne de porco foi purificada. Só que quando você volta 2000 anos atrás, no contexto judaico, carne de porco não era alimento. Na Bíblia, porco não é considerado alimento. Né? Ele não é um alimento para se comer. Você pode voltar lá em Levítico 11. Então, o que Jesus está discutindo lá em Marcos 7, verso 19? O que ele está discutindo? Ele está discutindo carne pura e impura? Não. Eles estavam discutindo a questão da carne pura. Só que tinha uma tradição no meio deles, em que se você não se lavasse ou não fizesse certos ritos, até o alimento que era puro, ele se tornava impuro. Entendeu? Mas lá eles não estão falando de carne de porco em si, eles estão discutindo outra coisa. Só que você tem o texto escrito e 2000 anos de distância. E aí você tem pessoas que interpretam errado esse texto. E a mesma coisa a gente pode pegar vários outros conceitos e continuar esse vídeo até o fim do mundo. Mas eu não estava discutindo a verdade que se encontra na Bíblia. Eu estava discutindo o processo de interpretação. Então a verdade agora depende de quem lê. Não, na verdade não. A verdade é a verdade, ponto final. A verdade é a verdade, ponto final, acabou. Só que o que acontece? A nossa limitação cultural, a nossa limitação intelectual, nós vamos para o texto com um certo interesse, eles afetam como a gente enxerga as verdades bíblicas. Se você pegar e conversar com um batista, ele vai ter uma interpretação do mesmo texto que um adventista vai ter, ele vai ter outra interpretação. Você pega um testemunho de Jeová, vai interpretar de outra maneira. Por quê? Porque as suas igrejas utilizam, né, as nossas igrejas utilizam esses textos, utilizam o texto de determinada maneira. E pelo uso e o costume do uso daquele texto, a gente acaba olhando para o texto daquele jeito. E outra, existem certas doutrinas que são enfatizadas. Por exemplo, você vai conversar com um calvinista, com um pentecostal, com um batista e com um adventista, o tema que eles falam constantemente, o tema que eles dominam são completamente diferentes. São completamente diferentes. Você vai conversar com um calvinista, é só calvinismo. Brincadeira, tá, gente? Não é isso, não. Tá? Eu tenho amigos calvinistas, os caras, eu posso falar de qualquer coisa com eles. Você vai conversar com o pentecostal, ele só vai falar de prosperidade, dinheiro, né? E por aí vai. Vinda de Jesus e bênção. É isso. Você vai conversar com o adventista, carne de porco e sábado. Você vai falar com o batista que o batismo foi por imersão e não por aspersão. Zoeira. Nos batistas que eu conheço, a gente só discute sobre ACF, basicamente. E por aí vai. Entendeu? Então, cada círculo de igreja, cada um tem um ciclo de assunto. É igual o canal de YouTube. Você chega aqui no meu canal, você vai ouvir grego, tradução bíblica, crítica textual, você vai ouvir um monte de assunto relacionado a isso. Você vai no canal de outra pessoa, você vai ouvir só questão pastoral. E assim vai. Então, gira em torno de assuntos. Mas isso afeta como a gente encara a verdade bíblica. Mas a verdade bíblica está aqui, nas Sagradas Escrituras. Pronto, e acabou. E essa não era uma discussão do meu vídeo anterior. Não era. Eu não estava discutindo. E nem aqui nesse vídeo eu estou discutindo o que é verdade absoluta e o que não é. Eu simplesmente estou apontando o processo e as dificuldades da interpretação que a gente tem. E não é só com a Bíblia. A gente pode pegar pessoas que interpretam Nicolau Maquiavel de uma maneira completamente diferente. Você pode pegar pessoas que interpretam Aristóteles, Sócrates, Platão de maneira completamente diferente. Né? Pessoas que interpretam Karl Marx de maneira diferente, Olavo de Carvalho de maneira diferente. Ué, é o mesmo livro, é a mesma situação, e duas pessoas lerem e enxergarem duas coisas completamente diferentes. Por quê? Porque isso se dá pela diferença cultural, pela diferença de nível intelectual,
pela particularidade de cada um. E isso faz com que haja várias interpretações, várias igrejas, né? É como já dizia Ventania, né? É tanta ideias, seitas, crenças, gangues, filosofias, religiões de povo todo, posições e anarquistas, loucos, sábios, débeis e sonhadores, sabe? Então, basicamente é isso. É isso que eu estava discutindo no vídeo. Não verdade absoluta. E nem nesse vídeo eu estou interessado em discutir isso. Só explanar, explicar, porque alguém pode ter entendido errado. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa fazer é separar os assuntos. Como assim, Adolfo? A gente necessita separar os assuntos. Opa, ele está falando de interpretação bíblica, ele não está falando de verdade absoluta. O Adolfo está falando de interpretação, de processo de interpretação, ele não está falando de doutrina. O Adolfo está falando de manuscrito grego, crítica textual, ele não está falando de profecia. Entendeu? Às vezes você pode pegar o mesmo versículo bíblico e abordar ele de várias maneiras diferentes. De um ponto de vista crítico textual, de um ponto de vista exegético, de um ponto de vista profético, de um ponto de vista histórico, né? De um ponto de vista homilético. Então, às vezes você pode pegar o mesmo texto e usar ele de várias maneiras diferentes, né? Então, é isso, tá? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do meu trabalho e puder dar uma força, meu Pix se encontra na descrição do vídeo, que é o meu telefone, né, ou o meu e-mail. E é isso, tá? Então tamo junto aí, um abraço a todos os apoiadores do canal. Caso você quiser aprender um pouquinho mais, tem vídeos para membros, né? Então temos a questão de membresia também, para que caso você queira participar. Então temos aqui o membresia. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tamo junto no campo de batalha.